Bom dia, senhoras, senhores e outros, tudo bem com vocês? Como eu claramente sou a maior autoridade cinematográfica do Brasil inteiro, eu tinha o dever de fazer esse vídeo, onde eu vou comentar sobre o meu top 10 dos melhores filmes de 2022. Claro, essa lista é só minha opinião, mas de novo, eu sou a maior autoridade da indústria cinematográfica do mundo, então eu sugiro que você não discorde de mim, senão eu vou chorar muito. Então, para a 10ª posição, Glass Onion, um mistério Knives Out, dirigido por Rian Johnson. Não é tão bom quanto o primeiro Knives Out, que saiu em 2019, mas mesmo assim é bom o suficiente para ser digno de estar na lista e com certeza merece mais que Avatar 2, que é horrível. Glass Onion basicamente conta mais uma aventura do detetive Benoit Blanc, que tem a missão de matar personagens como a Eliana, o Toguro e o Elon Musk. É um filme bem violento, mas que me conquistou com essa sinopse doida. A história de mistério é bem estabelecida, as motivações e interações dos personagens, assim como as ideias que eles satirizam, são bem escritas e bem demonstradas na prática. É um filme que recompensa muito os espectadores que prestam atenção em detalhes nos diálogos, e ainda por cima o filme também tem a Janelle Monáe, e eu gosto muito dela. Para a 9ª posição, Tar, dirigido por Todd Field, é o filme favorito de todos os arrogantes e aspirantes a críticos do ano passado, então é lógico que tinha que estar na minha lista, e além disso o filme fala bastante sobre música, o que é perfeito para mim, já que eu também sou a maior autoridade da indústria musical do mundo. Mas falando sério, senhoras, senhores e outros, Tar conta uma história super inteligente e realista, muito mais interessante que Avatar 2, que demonstra a vida da personagem Lydia Tar, interpretada pela Cate Blanchett, que tem uma visão extremamente fria e calculista sobre a relação entre pessoas e a arte. É assustador como eles conseguem pular de discussões em discussões cada vez mais profundas sobre esse tema, de uma forma tão natural para a progressão da história, que aos poucos vai acumulando as consequências das atitudes da Lydia, e tudo isso de uma forma que, de novo, parece extremamente plausível e real no nosso mundo moderno. Por um bom tempo no filme, eu legitimamente acreditei que a Lydia era alguém que existia, que estava viva aqui, e se eu acreditei nisso, quer dizer que ou eu sou muito burro ou é um filme muito bem escrito e planejado, e eu acho que pode ser os dois. Na 8ª posição, You Won't Be Alone, dirigido por Goran Stolevski, é provavelmente a minha escolha mais underground, mais desconhecida dessa lista, o que é uma pena, porque eu acho que a galera envolvida nesse projeto conseguiu demonstrar um nível bem elevado de terror e drama psicológico de uma forma bem simples, mas muito bem efetiva. Aqui acompanhamos a vida de Nevena, uma pobre moça que foi forçada a crescer isolada em uma caverna, e daí ela é amaldiçoada e vira um tipo de bruxa, e depois ela só se ferra e tudo ao redor dela dá errado de um jeito ou de outro, mas na verdade não é de um jeito ou de outro, porque tudo isso é culpa da mãe psicótica dessa mina, que é basicamente o chupacu de Goianinha, e persegue a coitada da Nevena ao redor do mundo inteiro. E claro, isso é uma simplificação bruta da história, mas eu acho muito interessante a forma de como eles exploram essa relação de ultra perseguição e paranoia entre as duas personagens, e tenho certeza que muitos paralelos podem ser traçados com vários outros fatores da vida, como vícios, síndromes e traumas. É um filme introspectivo, relativamente quieto, muito frustrante e muito singular em 2022. Merece muito mais atenção do que algo como Avatar 2. Na 7ª posição, The Banshees of Inisherin, dirigido por Martin McDonagh, é talvez o filme mais difícil de ser explicado nesse vídeo. Ele conta a história de dois caras irlandeses que eram melhores amigos, mas daí não eram mais, e um deles fica muito triste e daí começa uma guerra civil. Eu sei que falando desse jeito não parece muito interessante, mas confia em mim, esse filme é muito bom. Eu não me lembro da última vez que eu vi um filme que trata desses temas de amizade e amadurecimento de uma forma tão impecável como esse. Em questão de personagens, pra mim é como se Banshees fosse Tar, mas multiplicado em duas pessoas. As formas de como aos poucos somos apresentados ao dia a dia dos protagonistas Patrick e Colm, assim como suas respectivas maneiras de enxergar a vida e a memória de quem somos, e ver como isso destrói a relação entre os dois, é algo muito louco. Ao contrário de Avatar 2, todas as crises, discussões e confusões possuem uma forte raiz de humanidade unindo elas. E ver tudo isso se desenvolvendo enquanto uma leve atmosfera de tragédia aos poucos cresce na história é uma experiência única e totalmente merecedora de toda a recepção positiva da crítica ao redor do mundo. Em 6º lugar, Pinóquio, do Guillermo del Toro, é um filme que conta a história de um senhor que, depois de perder o filho, se entrega ao alcoolismo e realiza um pacto com um demônio para dar vida a um boneco que me lembra bastante o Groot, que é aquela árvore que aparece no 2º filme do Senhor dos Anéis. Pinóquio então abandona a escola, se vicia em drogas e se junta ao exército fascista do Benito Mussolini para lutar contra o maior vilão da Itália, Cthulhu, a entidade divina e cósmica criada por Lovecraft. Pinóquio morre e vai pro inferno, e lá enfrenta a personificação direta de Deus, e o filme termina com ele retornando ao planeta Terra, onde vê toda a sua família exterminada pela guerra e é forçado ao trágico destino de vagar sozinho e sem rumo até o fim dos tempos. Eu não estava preparado pro trauma psicológico que eu desenvolveria depois de assistir isso. Talvez eu tenha errado ou exagerado em um ou outro detalhe da história,
mas no geral eu tenho certeza que eu acertei pelo menos 99% dele. Enfim, é um filme incrível, muito violento, muitas crianças morrem, bem melhor que Avatar 2, e é isso, vamos pro próximo. Em quinto lugar, RRR, dirigido pelo Sr. Rajamouli, é facilmente uma das paradas mais insanas e ridiculamente grandiosas que eu vi em 2022. Ele é basicamente o que aconteceria se a trilogia de Star Wars tivesse que ser comprimida em um só filme, e por alguma razão agora o Luke Skywalker é indiano e o Darth Vader é, sei lá, a Rainha Elizabeth. Esse filme é tão exagerado e tão dramático durante sua duração inteira que você literalmente não consegue se desinteressar por ele. A cada nova cena parece que algo mais louco ainda vai acontecer. Você vê um cara sozinho solando um exército inteiro de pessoas só pra arrastar um maluco pra prisão, um outro cara descendo a porrada em um tigre e os dois caras em questão elaborando um plano maluco pra salvar uma criança de uma ponte pegando fogo prestes a explodir. Tudo isso e não se passaram nem 40 minutos do filme, que tem 3 horas de duração. E por mais que sim, às vezes o filme exagera demais nas cenas de ação, dá pra entender perfeitamente porque ele é considerado um marco na história do cinema indiano. Realmente ele não tem o mesmo nível de profundidade e ideias que outros filmes aqui da lista, mas ele nunca se propôs a ser isso. RRR se apresenta como um épico de ação e aventura e de fato honra esse título, ou pelo menos honra muito mais do que aquele filme das coisas azuis. Para o quarto lugar, Decision to Leave, dirigido por Park Chan-wook, é mais um desses filmes meio difíceis de explicar. E não é porque a história é complicada ou estranha ou coisa assim. É um mistério policial mesclado com romance que fala sobre a relação entre o detetive Hei Jun e a moça Seal Ray, a principal suspeita de um assassinato que ele tá investigando. Falar assim parece bem fácil, né? Mas confia em mim, nada nesse negócio é tão simples quanto parece. É um plot twist seguido do outro, cada detalhe da vida de um ou do outro acaba de alguma forma interferindo com o contexto geral da trama. É assustador ver o quão cuidadosamente planejado é o roteiro desse filme e como todas as cenas são elaboradas com uma cinematografia muitas vezes simples, mas muito cativantes mesmo assim. De novo, é tenso explicar o que torna Decision to Leave tão incrível sem pular para spoilers explícitos, e por isso eu fortemente recomendo que, se puder, assista por conta própria, vale muito mais a pena do que 3 horas de coisas azuis. No terceiro lugar, Argentina 1985, do Santiago Mitre, é um drama histórico que reconta os eventos do julgamento das juntas militares, o processo que condenou vários dos militares envolvidos na ditadura argentina de 76 a 83, a partir do ponto de vista dos promotores Stracera e Ocampo e a sua equipe. Eu acho que só o fato desse filme existir já fez os argentinos merecerem a taça mundial. É um projeto extremamente inspirador, a forma de como todo o contexto histórico é apresentado ao público através dos relatos das vítimas e suas famílias é brutal, é deprimente, mas muito eficaz para aumentar a tensão e os riscos que todo esse processo carrega. Esse filme foi uma surpresa gigantesca para mim, eu não esperava ficar tão engajado e tão investido não só no julgamento, mas também nos próprios personagens envolvidos, e quem sabe um dia ele consiga influenciar a nossa galerinha aqui a tomar umas atitudes em relação a certos casos abertos, né? Mas até lá nós nos contentamos com coisas ruins como Pessoas Azuis. Para o segundo lugar, não olhe Avatar 2. É uma perda gigantesca de tempo e dinheiro que você poderia gastar vendo outras coisas muito melhores, como Não Olhe, dirigido por Jordan Peele. Ele conta a história de dois irmãos que cuidam de um rancho de cavalos que são usados para gravações de filmes, mas tudo começa a dar errado depois que certos eventos estranhos começam a acontecer. Eu sei que isso vai ser uma opinião impopular, mas sinceramente, gente, eu acho que Não Olhe é no momento meu filme favorito do Sr. Peele. Ele atinge um balanço incrível entre momentos de suspense, comédia, ação e mistério, e conta com um grupo de personagens extremamente carismáticos e interessantes de serem acompanhados. Além disso, o projeto nos apresenta também uma série de simbolismos e analogias rápidas que levantam uma série de reflexões bem interessantes sobre temas de sucesso, fama e o que é necessário para atingir eles. É um ótimo filme para quem quer começar a entrar mais na cultura e discussão de cinema mesmo, e por isso para mim merece o segundo lugar. E finalmente, em primeiro lugar, Avatar 2. É um filme muito ruim, mas sabe qual filme não é muito ruim? Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Dan Kwan e Daniel Scheinert. É uma escolha bem previsível, sim, mas é previsível porque é simplesmente muito bom. Imagine Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só que, bom, é basicamente isso o filme. Assim como o Não Olhe, Tudo em Todo Lugar atinge o balanço perfeito entre diversos gêneros e atmosferas diferentes, o que torna cada segundo dele cativante e interessante. É um filme agitado e que toda hora balança
oscila entre conflitos universais e dramas familiares. Ele é extremamente criativo para criar esses cenários paralelos, seus figurinos e as circunstâncias que levaram até lá, e eu acredito que esse filme sozinho consegue exterminar o que seria a moda do multiverso no cinema, porque eu legitimamente não acho que é possível fazer algo tão completo, tão insano, mas ao mesmo tempo tão simples e direto como fizeram com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E por isso é a minha escolha para melhor filme de 2022. E é isso, senhoras, senhores e outros. Agora, se me dão licença, irei gastar 80 horas tentando derrubar esse bicho para fazer logo a lista dos melhores jogos de 2022. Falou!